Oi, gente. Então vamos lá. A gente ainda está falando sobre a ansiedade pela visão da medicina chinesa. Oi, Bi, tudo bem? E o foco hoje da nossa conversa é sobre os problemas de pele, né, e a relação com a tristeza. Então, tem relação sim, né? Então, qual a relação e como fazer o manejo, né? Tem relação porque, né, a gente já falou em várias lives, mas acho que vale a pena repetir para a gente ir internalizando, né, cada vez mais essa questão do porquê que pele, pulmão, tristeza, outono, tudo isso se relaciona segundo a ótica da medicina chinesa. Pois segundo os chineses, né, os pulmões são regidos pelo elemento metal, né, e elemento metal tem relação com a nossa alma corpórea, né, os chineses chamam de Po, é a nossa alma corpórea. Por quê? Porque a energia de pulmões e intestino grosso regem a nossa pele, né? O estado da nossa pele, regem a nossa imunidade, né? Porque os chineses acreditam que a imunidade é uma energia sutil que passa no nível da pele. Literalmente é uma armadura que protege a gente, né, dos fatores patógenos, né? Que é a imunidade que passa pela nossa pele. Pois é, essa alma corpórea que se relaciona com a nossa pele, que tem a ver com pulmões e intestino grosso, isso tudo, né, essa questão da pele regula as relações humanas, né? Por quê? Porque a pele é o que me dá limite no mundo, né? Literalmente me delimita. Por quê? Porque da pele para dentro sou eu, da pele para fora, né? Eu tenho um ambiente, eu tenho um contexto, e nesse ambiente eu tenho outros seres, outros indivíduos com as suas peles. Então, a gente mantém uma comunicação com a comunidade mesmo por meio da nossa pele, né? A pele me diz que aqui é o meu limite, né? Que qualquer pessoa não pode vir e ultrapassar o meu limite sem minha permissão, né? Muitas vezes tem gente que não gosta, né, de ser tocada. Tem gente que tudo bem ser tocada, ser abraçada, beijada. Algumas pessoas não gostam muito, porque esse senso de limite, de indivíduo, de eu sou um indivíduo, né? A gente não pode ultrapassar o limite do outro sem a permissão do outro, né? Assim como as pessoas não podem, né? Eu não me sinto bem quando eu sou ultrapassada nesse meu limite, né? Quando é de forma abrupta, violenta, agressiva, desrespeitosa, né? Isso me fere, né? Muitas vezes não me machuca, não machuca minha pele, mas me fere na medida em que eu me sinto invadida, né? Na minha individualidade. Então, aí, segundo os chineses, essa questão da nossa pele regular, né, as relações humanas, a humanidade, né, humanidade o que é? Eu reconheço, né, em mim o ser humano que eu sou porque eu vejo o outro, né? Porque eu reconheço o outro, então eu reconheço a mim mesma. Ou o contrário, né? Porque eu me reconheço, então eu reconheço o outro. Né? Essa questão da humanidade tem a ver com eu conseguir olhar para o outro, ter a percepção do outro, né? Porque eu percebo as semelhanças que eu tenho com o outro, as diferenças também, mas essa percepção das características do outro que ou eu consigo identificar em mim mesma ou não, né? Mas enfim, essa questão da identificação, né?
que faz com que eu seja um ser humano que tenha compaixão e que eu me sinta pertencente a uma comunidade, a um grupo. Então isso chama unidade, né? Unidade é quando vários indivíduos se sentem pertencentes a um grupo, né? E se sentir pertencente é a gente conseguir que os outros nos percebam, que eu perceba os outros, né? Então, essa interação tem a ver com a humanidade, tem a ver com essa questão da alma corpórea que os chineses falam que mora nos nossos pulmões, no nosso elemento metal. E olha só que interessante, e isso tudo, né, é atingido diretamente, né, pela questão da tristeza. E tristeza no sentido de tristeza e vários outros estados emocionais que são similares, que se assemelham à tristeza. Então, sensação de rejeição, sensação de abandono, aquela sensação de vazio no peito por causa do luto, né? Por causa da perda de um ente querido, né? Que falece, por conta de a sensação de falta de não pertencimento, sensação de, eu não sei se vocês entendem, né, essa sensação, algumas pessoas entendem isso profundamente, sensação de que eu não pertenço a lugar nenhum, né, ou a sensação de pertencimento, a sensação de que eu tenho um porto seguro, de que eu pertenço a um lar, a uma família. Existem pessoas que elas não se sentem pertencentes a família nenhuma, a lar nenhum, a casa, né? Tem muitas pessoas que vivem numa casa que elas não sentem que é o lar delas, então isso é uma sensação de não pertencimento, né? O que mais, gente? Eu falando e nem tô vendo aqui se vocês estão comentando aqui. Então, tudo isso se relaciona, né? Afeta energia de pulmões, afeta essa nossa alma corpórea, que se externaliza, que se expressa no mundo pela nossa pele, né? Essa alma corpórea se expressa no mundo por meio da nossa pele. E daí, né, eu tenho recebido muitos comentários de algumas pacientes, algumas pacientes, acho que nessa época do ano percebem que piora, né, algumas questões de pele. Quais questões de pele, né? Psoríase, dermatite, a dermatite atópica, né, que é um pouco mais severa. Deixa eu ver o que mais. Vitiligo, impetigo, rosácea, melasma, psoríase já falei, né? Psoríase já falei. Vocês têm algum problema na pele? Ou conhecem pessoas que têm problemas na pele? Então, gente, e por que no outono piora? Porque pela lógica, né, dos 5 elementos e da medicina chinesa do yin e yang, né, da questão da circulação energética que os chineses acreditam, o outono, aqui vai aparecer, o gráfico vai aparecer espelhado, me desculpem, tá? Porque esse gráfico, o sentido correto dele é o sentido horário, mas para vocês vai aparecer anti-horário, tá? Então, pela lógica da medicina chinesa, né, elemento metal é essa bolinha branca, que se relaciona com pulmões e intestino grosso. Se relaciona com a estação do ano, que é o outono. E a estação do ano, que é o outono, né, a
a característica climática do outono é a secura, né? O ar é muito seco, né? E essa secura, né, ela é altamente prejudicial aos nossos pulmões. Então, os nossos pulmões, né, no período do outono, eles têm uma vulnerabilidade maior no outono, né, por se relacionar com essa estação do ano. E justamente nessa estação do ano, o fator climático mais preponderante, né, que prevalece mais é a secura e que prejudica os pulmões. Pois é, então você imagina, né? Se a gente já está estressada, cansada, não dorme bem, não come bem, anda se preocupando demais no trabalho, não consegue descansar, tá cansada e não consegue descansar, ingere bebida alcoólica, fuma, tem ingerido muito alimento ultraprocessado, enfim, não faz atividade física, né? Então, se a gente já está envolvida num processo todo que não está sustentável, né? Que a gente já está gastando uma energia excessiva de rins, né? Porque eu já falei bastante dos rins, mas os rins são os órgãos que guardam a nossa energia vital. E a nossa energia vital, né? Ela não pode ser reposta uma vez que a gente gasta. E quando tem esse gasto excessivo por meio desse processo todo estressante, né? Energia de rins enfraquecem e enfraquecendo energia de elemento metal, que são os pulmões. Então a gente tem um enfraquecimento, né? Uma deficiência na energia de pulmões, que regem a nossa pele, que tem a ver com a imunidade. Então, com essa imunidade baixa, né? Que baixa por conta do estresse todo, né? A gente não tem imunidade suficiente para proteger a pele, e daí aparecem essas questões da pele. Então, aí, gente, e assim, não é um processo assim que, é porque passei por um luto e do nada apareceu uma dermatite. Pode acontecer também, né? Mas muitas vezes é um processo que demora um tempo, né? Até se instalar no nosso corpo. Até essa sutileza dos estados emocionais, né? Muitas vezes precisam acontecer de forma crônica, constante, com frequência, até isso, né? Isso vai afetando circulação nos nossos canais de acupuntura, vai causando bloqueio, vai causando dor. Com o tempo isso vai aprofundando até se instalar fisicamente na nossa pele. Então, muitas vezes é um processo um pouco demorado, não é tão rápido, né? E se apareceu na pele, né, rosácea, enfim, essas questões apareceram na pele, então é provável que já há um tempo você vem passando por essa questão da tristeza, né, e emoções similares que se instalaram e você foi ruminando essa tristeza um tempo, tá? Porque não é que quando eu sinto uma tristeza já aparece alguma coisa na pele, né? Muitas vezes quando a gente consegue transmutar essa tristeza, transmutar é o quê? A gente conseguir expressar, conseguir falar sobre, conseguir olhar para essa tristeza, conseguir superar essa tristeza, né? Então, quando a gente faz esse exercício todo de transmutar uma tristeza, por meio de psicoterapia, por meio de atividade física,
de dança, de teatro, de conversa, enfim. Quando a gente vê que consegue transmutar essa tristeza, né, é provável que ela não se instale no corpo. O que se instala no corpo é tudo que não foi resolvido. Tudo que não foi resolvido, superado, olhado, aceito, enfim, transformado, né? Daí aparece no corpo. Então, gente, então, a maioria não, né? Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui alguns problemas na pele. Algumas coisas aqui que aparecem na pele não tem uma causa, né? Pela medicina convencional, não tem uma causa específica, né? Uma origem específica. E a maioria das vezes os médicos falam que é de causa desconhecida, né? E daí alguns médicos reconhecem que pode ter a ver com a questão emocional, mas eles não sabem explicar, né? Então a medicina chinesa explica dessa forma. Eu não estou falando que a medicina convencional é pior porque não sabe explicar, né? Mas é que a forma de raciocinar é diferente, né? Então, por exemplo, rosácea não é contagiosa. Rosácea é aquela vermelhidão, né? Já viram? Tem gente que confunde com queimadura de sol, né? Geralmente aparece no rosto, né? No nariz, na testa, no queixo. É uma vermelhidão. Geralmente tem uma irritação na pele, às vezes tem um inchaço. Muitas vezes acompanha uma secura nos olhos. Tem muito a ver com a questão emocional. Então, tudo que é irritação, inflamação, vermelhidão, né? A gente, na medicina chinesa, a gente associa com um fogo interno que não está sendo dissipado, né? Porque no nosso corpo, né, fisiologicamente, a gente tem um calor interno. A gente tem um calor interno, um frio interno. Agora, o fogo interno, né, não é fisiológico, né? O fogo é um calor extremo que se acumula, né? E esse fogo sobe. Então, por isso que geralmente, né, aparece no rosto, né? Porque o movimento que o fogo faz quando queima é de ascensão, né? E quando ele acende, atinge a parte mais alta do nosso corpo, que é a cabeça, né? Então, tem relação com essa questão da inflamação. Que mais? Psoríase. Bom, a psoríase já são manchas vermelhas, com escamas meio esbranquiçadas, né? Com coceira ou não, que geralmente aparece ou nas solas dos pés, ou nas palmas das mãos. Joelhos, cotovelos, às vezes couro cabeludo, né? E assim, aparecem ciclicamente, né? Aparece, desaparece, aparece, desaparece. Geralmente também tem relação com essa questão do nervosismo, né? E fica rachadura, né, na pele, então incomoda muito. Não é contagioso. Também é considerado algo que é autoimune, né? Que o próprio corpo produz isso. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Dermatite atópica, né? Geralmente é aquela coceira com a pele fica seca, né? Em determinadas partes do corpo tem uma secura excessiva, começa a haver erupções, dá uma coceira, aí começa a virar crosta, começa a virar ferida. Geralmente acontece, né? Ocorre nas dobras do corpo, né? Criança pequena geralmente tem, né? Braços, pernas, às vezes pescoço, axilas, né? Nas dobrinhas, né?
E também, geralmente, os médicos relacionam com... eles falam que pode ter a ver com atrito, né, de tecido, com alguma irritação, alergia, alguma questão de alergia a pó, né, alergia ao calor. Mas geralmente os médicos relacionam com questões emocionais também, né, de nervosismo, ansiedade. Também não é contagioso, né? O vitiligo é uma doença autoimune, também é de causa desconhecida, né? Que muita gente também relaciona com a questão da depressão, da ansiedade, muitos médicos, né? Já relacionam com a questão da depressão, da ansiedade. Também relacionam com alteração na tireoide, com a questão da hepatite, né? O vitiligo, os próprios anticorpos, né, da pessoa destroem os melanócitos ou impedem a produção de melanina, né? E a melanina é aquilo que dá essa pigmentação na nossa pele. Então, se o próprio corpo produz anticorpos, né, que impedem a produção de melanina, então que impedem a produção da pigmentação da nossa pele, a gente começa a ficar com manchas brancas na pele. Esteticamente, né? Imagina, aparece na face, né? Enfim, a pessoa começa a ficar toda cheia de mancha, esbranquiçada, esteticamente incomoda, mas não é contagioso, tá? Tá, gente? Então, todas essas questões de pele, né? Além dos médicos convencionais falarem que pode ter a ver com a questão da hereditariedade, com questões de estresse, com questões do tabagismo, da hipertensão, né, em adultos, né, em crianças mais a questão da alergia ou da hereditariedade e do estresse, né, de depressão e ansiedade. Então, tudo isso pode estar relacionado com essa questão da energia de pulmão que não está circulando adequadamente no nosso corpo, né? Por conta de questões emocionais que fazem bloqueios, né, nessa circulação. Pois é. E aí, como fazer o manejo disso, né? Porque assim, a questão aqui não é como deixar de sentir tristeza, porque a gente não vai deixar de sentir tristeza. Não é essa a questão. A gente vai passar, nessa vida a gente vai passar por perdas, vai passar por decepções, por frustrações, angústia, raiva, medo. A gente vai passar por várias coisas nessa vida, ou já passou, ou passa, né? Que fazem a gente sofrer, né? Mas a questão aqui é como fazer o manejo disso, né? Como fazer o manejo dos estados emocionais que me fazem sofrer, sem que esses estados emocionais nos causem doenças, né? Ou se causou a doença, como que eu vou lidar com isso? Primeira coisa, tá com questão na pele, tá com um problema na pele, vai procurar uma médica ou um médico dermatologista. Precisa ver se é contagioso, se não é, se tem remédio para tratar, se não tem. Tem dermatologista que vai te mandar para psicoterapia, tem dermatologista que vai falar, vai no psiquiatra, né? Tem várias questões aí. Ou se for, se o médico dermatologista desconfiar que é um câncer de pele, né, vai mandar fazer biópsia. Se for, né, realmente um melanoma, você vai ter que procurar um oncologista. Então, procura ajuda médica, tá? Sei lá, você já está há uma semana
com alguma questão na pele, vai procurar ajuda médica, não espera piorar, tá? Aí o médico falou, te deu, né, uma série de remédios para fazer tratamento, ou te encaminhou para cuidar da questão emocional, vai cuidar da questão emocional. Como cuida da questão emocional? Né? Se for necessário ir no psiquiatra, vai no psiquiatra. Se for necessário ir num psicólogo, né, vai procurar ajuda psicóloga. Se, né, o médico te indicar acupuntura, shiatsu, enfim, terapias complementares, vai procurar terapia complementar. Ó, e gente, não é terapia alternativa. Alternativa é eu deixo de ir no médico para ir fazer acupuntura. Não é, né, dependendo do caso, não é para ser assim. Dependendo do caso, é complementar mesmo, é para complementar o tratamento médico, porque assim, eu não recomendo que ninguém abandone o tratamento médico, medicamentoso que está fazendo para ir fazer uma acupuntura porque é alternativa, porque se o médico liberar, tudo bem, mas sem a liberação do médico, não, tá? Porque, e se for um câncer de pele, né? Porque o melanoma, até outro dia eu não sabia disso, eu fiquei sabendo recentemente que aquele câncer de pele mais agressivo, que é o melanoma, né? Pode começar na pele. Não, começa na pele, né? Porque é melanoma, começa na pele, mas se não for tratado, ele pode se aprofundar e atingir órgãos internos e pode matar. Então, melanoma pode matar quando se aprofunda e atinge órgãos internos, né? Causa um estrago gigante. Né? Tem um outro tipo de câncer de pele que não é tão agressivo assim, que aí esse outro tipo de câncer de pele, ele não, a taxa de mortalidade é baixa, né? Mas mesmo assim, percebeu que tem algum probleminha na pele que você não tinha, procura médico, dermatologista. Daí ele vai te encaminhar, se for preciso te encaminhar, ele vai te encaminhar para tratamentos complementares, se for da sua vontade, tá? E, pois é, mas aí, tá, beleza. Mas aí como é que eu faço o manejo em casa, né? Dá para fazer o manejo em casa dessa questão da sensação de falta de pertencimento, de tristeza, uma sensação de vazio no peito que eu sinto, que eu não entendo de onde vem, né? Mesmo eu tô fazendo psicoterapia, tô indo no psiquiatra, tô fazendo um monte de coisa, mas mesmo assim, tem como fazer alguma coisa em casa? Tem. Que são práticas respiratórias, né? As práticas respiratórias ajudam essa questão do melhorar o fluxo da energia de pulmões, para melhorar a nossa imunidade, para melhorar essa questão da imunidade, né? Que é aquela energia que percorre a pele toda, com respiração consciente. E como faz isso, né? Primeira coisa, né? Geralmente a pessoa que tem questões de alergia, questões de imunidade baixa, questões de pele, problema na pele, ou que sofre com essa questão da tristeza, né? Dessa sensação de que tá o tempo todo triste, geralmente essas pessoas, elas são assim, ó. Percebe, né? Se a pessoa parece que os ombros são colados nas orelhas. Por quê? Porque geralmente o padrão respiratório dessas pessoas é um padrão, é aqui, ó. Ela respira aqui, ó, né? Nesse nível aqui, né? Então, literalmente, por que acontece isso? Porque a pessoa inspira, inspira, inspira e ela não sabe expirar. Geralmente é isso que acontece. A pessoa, ela não aprende a expirar da mesma forma que inspira. Por quê? Porque se a pessoa, né, pela lógica, né, se a pessoa
sente um vazio aqui, então ela quer encher, e ela não consegue esvaziar, porque ela já tem um incômodo da sensação de vazio, né? Então, como é que eu posso dizer? É um senso de proteção, né? Ela enche, porque sente um vazio no peito, sente tristeza, sente, enfim, tem essa sensação de não pertencer a lugar nenhum. Então é isso, a primeira coisa é a gente fazer a equalização dessa respiração, inspirando e principalmente expirando, que muita gente acaba não tendo consciência de que não respira de forma adequada, de forma correta, né? A primeira coisa é isso, né? A segunda coisa percebeu que os ombros estão assim? Tenta abaixar os ombros. Como faz isso, né? Tendo consciência de que se observando. Não tem jeito. Ou se alguém te der um toque, você, né? Tenta abaixar os ombros. Terceira coisa é prestar atenção na movimentação da sua caixa torácica, né? Aqui das costelas. Como faz isso? Você mesma pode, assim, em alguns momentos, né? Parar para ter a percepção de que a sua respiração acontece aqui, ó, né? E não aqui. Como? Literalmente colocando as mãos sobre as costelas e tenta abaixar os ombros, né? E cada vez que você inspira, você sente, é muito sutil. Não é um movimento gigante que faz, é um movimento sutil. Mas você tenta focar nessa sutileza, que é o quê? Cada vez que você inspira, as costelas se abrem, se expandem, porque os pulmões enchem de ar, né? Então, as costelas se expandem. E cada vez que você expira, as costelas relaxam, porque os pulmões eliminam o ar, né? Então, essa sensação de expansão, relaxamento, né? Muitas vezes a gente não aprendeu a ter contato com o nosso próprio corpo, né? E a gente não tem noção que a respiração acontece não é com a força da nossa mente, porque a partir de agora minha mente vai ordenar que o meu corpo vai relaxar vai respirar de forma correta e eu vou equalizar minha respiração. Não é a mente que manda, é o corpo que manda. Então, se o corpo está contraído, assim, tenso, né? Eu não vou respirar bem. Então, a mente precisa acalmar, apaziguar, e não é a mente ficar vazia, né? Não existe mente vazia. Mente vazia é quem morreu tem a mente vazia. A gente que está vivo não fica com a mente vazia. O que a gente pode fazer é focar a nossa atenção na movimentação do corpo. Não é mandar na movimentação do corpo, mas é focar na forma como o corpo está se movimentando. Então, é isso. Basicamente, para fazer o manejo, né, dessa questão respiratória, que mexe com pulmões, que mexe com imunidade, com tristeza, com problema na pele, né? É a respiração consciente. Eu não estou falando aqui, gente, não estou prometendo para vocês que a partir de agora que você vai fazer a respiração consciente, você vai deixar de ter problema na pele. Não é isso, tá? E não é nem alternativa, é um complemento para você fazer no seu dia a dia, para você praticar no dia a dia, para melhorar a sua qualidade de vida, tá? Então, existem muitas pessoas que conseguem fazer respiração consciente enquanto estão treinando, enquanto estão correndo, enquanto estão caminhando, enquanto estão nadando. Então, não necessariamente fazendo uma prática meditativa. Tá? Existem pessoas que conseguem
ficar num estado meditativo fazendo atividade física, por exemplo. Também pode. A gente pode também entrar em estados meditativos, né? Por exemplo, durante a alimentação, né? Durante uma refeição. É possível. Como? A gente degustar, né, o nosso prato, a nossa refeição com atenção plena. Então, existem vários momentos do seu dia que você pode fazer uma respiração consciente, pode ficar no estado meditativo. Então, na verdade, são essas pequenas pausas que a gente consegue dar no nosso dia que vão ajudar a gente a dar uma apaziguada na nossa mente. Porque essa mente agitada, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa agitação mental do elemento fogo aqui, esse vermelhinho é o elemento fogo, que se relaciona com o nosso coração e nosso intestino delgado, né? Então, o elemento fogo, ele fica mais como é que eu posso dizer? Ele é mais intenso, né? O elemento fogo se manifesta de forma mais intensa no verão, mas também é mais vulnerável ao excesso de calor do verão. Nosso coração sofre no verão, né? Por isso que muita gente acaba tendo infarto no verão, né? Esse excesso de fogo no verão. Esse excesso de fogo no verão piora a nossa ansiedade, nossa agitação mental, verborragia, a gente fica sem filtro. Tem gente que tem muito surto psicótico também, né? Essas questões psiquiátricas podem piorar no verão. Então, esse fogo aumentado do elemento fogo afeta diretamente o elemento metal, né? Fogo demais derrete metal, né? Então, essa questão da tristeza pode ser piorada, né? Da tristeza que afeta a pele pode ser piorada, essa condição piora quando a gente está com a ansiedade, com a agitação mental, com o fogo de coração aumentado, tá? Por isso que essa questão da agitação mental, quando a gente apazigua, dá uma baixada nessa agitação mental, a gente ajuda nosso pulmão a respirar melhor. E ajudando a respirar melhor, a gente ajuda a melhorar as questões de imunidade e as questões da pele, tá? Então, vamos lá, gente, vamos fazer rapidinho, vamos fazer juntos, né? Juntas, uma prática meditativa. Deixa eu tirar os óculos, deixa eu ver que horas são, dá tempo. Então, ó, quem tiver numa cadeira funda, vem pra frente, um pouquinho, vem pra ponta da cadeira, pra sentar de forma que os pés fiquem bem fixos no chão. Deixa eu desligar o ventilador aqui, tá ligado, o ventilador tá barulho, né? Desculpa, muito barulho aqui. Os pés estão fixos no chão. Agora a gente vai botar as mãos, né, com as palmas sobre as coxas. Fecha os olhos. Mantenha a coluna reta, mas relaxada. A gente está sentada em cima dos isquios, né, aqueles ossinhos do quadril. Pescoço reto, mas relaxado. Sente o crânio encaixado no pescoço. Sente que a cabeça está alinhada com o céu. Imagina que do topo da cabeça sai um fiozinho que liga a gente ao céu. A cabeça está alinhada.
Relaxa a base da língua, relaxa a mandíbula, relaxa a testa, a região dos olhos, relaxa o couro cabeludo, relaxa a nuca, a garganta. Se os ombros estiverem contraídos, deixe os ombros caírem. Relaxa as costas. Relaxa o peito, a barriga. Relaxa o quadril. Relaxa os braços, as pernas. Sente sua respiração suave, fluida e leve. Você inspira pelas narinas e expira pelas narinas. E os ombros continuam relaxados. Quem se movimenta, lembra que eu falei das costelas? Se você sentir necessidade de sentir as costelas se movimentando, pode colocar as mãos em cima das costelas, relaxa os ombros e sente suavemente as costelas expandindo quando você inspira e relaxando quando você expira. Lembra que não é a sua mente que manda na respiração. É o seu corpo que intuitivamente sabe respirar. Você só permite que a mente deixe seu corpo respirar. Sente o movimento fluido das costelas que expandem e relaxam. Expandem e relaxam. Cada vez que você sentir que seus ombros estão subindo, contraindo, não tem problema. Relaxa, solta os ombros. Você pode perceber também à medida que as suas costelas se elevam e abaixam, que a sua barriga acompanha esse movimento das costelas. Sente que a sua barriga se movimenta junto com as costelas, se elevando e relaxando, enchendo de ar e soltando o ar. À medida que você vai corrigindo a sua respiração, você vai corrigindo a postura dos seus ombros, do seu peito. E aquela sensação de vazio no peito, de tristeza, de angústia, de sensação de abandono, de
sensação de rejeição, de sensação de não pertencimento, vai sendo transmutado pelo ar que entra e pelo ar que sai, em sensação de plenitude, de paz, aquela agitação, aquela ansiedade vai dando lugar à medida que você deixa o seu corpo respirar. A sensação de contentamento, sensação de que você é completa, completo, de que nada falta dentro de você. À medida que você vai respirando, dentro do seu peito, vai ficando uma sensação quentinha, agradável, reconfortante, de acolhimento, de autoacolhimento. Você mesma se acolhe, você mesmo se acolhe, você mesma acolhe suas dores, suas angústias e tá tudo bem. Você mesma acolhe com carinho a tristeza, o luto, o pesar. Tá tudo bem, não precisa negar, não precisa sentir raiva, não precisa lutar contra, nem repelir, só aceita. Que a sua respiração vai transmutando e vai expelindo o que você não precisa que fique no seu corpo. Só fica no seu corpo o que você precisa, o que as suas células precisam para nutrição, e o que não precisa, quando a gente expele o ar, sai junto, não precisa ficar no corpo e sai. Com o ar que a gente expele pelas narinas. Cada vez que você se sentir contraindo os ombros, volta a relaxar os ombros e tá tudo bem. É assim que acontece a respiração consciente. Você percebe que contraiu, relaxa os ombros e continua com a atenção na movimentação das costelas e da barriga. Aos poucos, devagar, volta as mãos com as palmas sobre as coxas. Continua respirando suavemente. E balança a coluna para um lado
lado e para o outro, como se fosse um pêndulo, para frente e para trás. Gira os ombros para frente, para trás. Gira o pescoço para um lado e para o outro. E assim que estiver pronta e pronto, pode abrir os olhos. E assim a gente encerra a live de hoje. Então, gente, obrigada pela presença. Semana que vem a gente se vê de novo na segunda-feira, 20 horas. E o tema, né, a gente vai... Eu vou observando aqui no decorrer aqui dos atendimentos, né, em consultório, qual que é a necessidade da maioria. E a gente vai trocando aqui ideia, tá bom? Muito obrigada pela presença, a gente se vê. Tchau, bom descanso e até!